Salmo 127. Salmo 127. E eu já quero começar dizendo o seguinte. No Réveillon de 2020 para 21, foi 20 para 21. No Réveillon, no culto que a gente fez na virada do ano 2020 para 21, eu preguei sobre esse Salmo 127 e o 128, onde eu falei que, você vai ver o texto, que filhos são bênção, né? Filhos são herança do Senhor, e o 128 fala do trabalho e da esposa como uma videira frutífera ao redor da mesa. E eu lembro que, inclusive assim, eu não estava lembrando, eu e a Jennifer, a gente descobriu que ela estava grávida, eu não tinha lembrado desse detalhe. Um amigo que lembrou desse detalhe, que no Réveillon eu falei muito, eu bati muito na tecla de que filhos são bênção do Senhor. Quando foi no ano de 2021, a gente foi, Deus deu um presente que é o Nicolas, né? Pelo menos a gravidez. Ele veio esse ano, mas a gravidez foi ano passado. Então, Deus é maravilhoso. E eu quero voltar nesse Salmo 127, quero compartilhar com vocês essa manhã. Vou focar apenas em um dos versos, para que a gente seja breve e a gente possa apresentar as crianças. Salmo 127. Estão me ouvindo bem aí atrás? A caixa ficou baixa aqui, mas sem a música agora acredito que fica melhor. Vamos lá então. Salmo 127 diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Eu gosto muito desse versículo. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, diz aqui a Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir nessa manhã. Que possamos, Senhor, ver a visão que o Senhor tem, que o Senhor mostra na Tua palavra a respeito dos filhos, Pai. Para que, se for necessário, que a gente possa mudar a nossa maneira de enxergar os nossos filhos ou os nossos futuros filhos. Que possamos ver os filhos e pensar a respeito de filhos da mesma forma como o Senhor fala a respeito deles na Tua palavra. Amém. Antes de começar, eu te faço uma pergunta. Você acredita na Bíblia? Pode responder só em pensamento aí. Você acredita na Bíblia Sagrada? Você acredita que ela é a palavra de Deus? Você acredita... Deixa eu só ligar o cronômetro aqui, para mim não passar do tempo. Você acredita que ela é a palavra do Deus único, vivo e verdadeiro? Antes de responder, você precisa entender que se você disser sim, isso vai significar que a sua vida, então, é baseada no que a palavra de Deus diz. Porque se eu acredito que a Bíblia é a revelação, é o livro que o Deus vivo e verdadeiro concedeu a nós para nos orientar para todas as questões da vida, para nos ensinar a viver a vida de verdade, né? A vida verdadeira. Então, a minha vida, eu vou viver ela baseado no que esse livro diz. A maneira como eu vou pensar a respeito de todas as coisas da vida, a respeito do trabalho, dos filhos, de tudo, vai ser orientado pelo que Deus revela nesse livro. Então, acreditar na Bíblia não é simplesmente ter ela em casa. Acreditar que ela é a palavra de Deus significa que eu vou viver a minha vida baseado nela. Jesus um dia disse assim: quem edifica a sua vida, quem constrói a sua vida, quem vive a sua vida baseado nas minhas palavras, é como um homem que constrói uma casa numa rocha. Pode vir tempestade, tormentos, o que for, a casa não será abalada. Então, acreditar na Bíblia é isso, é você viver baseado no que ela diz. De forma que, se nós acreditamos na Bíblia, então nós não acreditamos que a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu esse ditado? A voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus na terra é a Bíblia Sagrada. Portanto,
se o que o povo diz for contrário ao que a palavra de Deus diz, ou se a maneira como a sociedade, como o povo do nosso tempo pensa ou diz diferente a respeito do que a palavra de Deus diz, nós decidimos ficar com o que a palavra de Deus diz. Quem me entendeu nessa manhã, diz amém. Por que eu estou começando com isso? Porque eu quero agora fazer a segunda pergunta. O que você pensa a respeito de filhos? Só pensa. O que você pensa a respeito de filhos? Por que eu disse isso? Porque esse é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar. Porque na sociedade em que nós vivemos, existem muitos pensamentos diferentes a respeito de filhos. E a maioria deles negativo. Portanto, eu quero apresentar bem resumidamente para vocês o que a Bíblia diz a respeito dos filhos. E é como eu disse, acreditar na Bíblia é viver baseado nela. O Salmo 127 é um dos textos principais para mim. É um dos que eu mais gosto. Porque olha o que diz o verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor Deus, uma recompensa que Deus dá. Nos versos 1 e 2, ele havia falado que não adianta a gente construir uma casa se Deus... O verso 1 diz, se Deus não construir a nossa casa, se Deus não edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o verso 1 diz, em vão, inútil, a gente edifica. Ou seja, se Deus não tiver com a nossa família, não importa o que a gente faça, não vai resolver. Você já tentou resolver um problema? Tem problemas de família que só Deus na causa. Já ouviu isso, né? Você já deve ter falado isso. Eu já entreguei nas mãos de Deus. De fato, tem coisas que só Deus resolve. Portanto, o que o verso 1 diz, se Deus não edificar, se Deus não fizer parte do nosso planejamento familiar, pode dar certo muitas coisas, mas outras darão errado, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Amém? Milagres, por exemplo. Talvez você está pensando, pastor, meu marido é só um milagre. Ou o contrário, né? Minha esposa é só um milagre. Então, Deus faz milagres. O verso 2, ele diz assim, olha, será inútil levantar cedo e acordar tarde. Quem acorda cedo e dorme tarde aqui? Quem acorda cedo e dorme tarde? Pois é. O verso 2 diz assim, é inútil você viver esse estilo de vida, acordando cedo e dormindo tarde, para construir, para correr atrás das coisas da vida, se Deus não estiver com você. Se Deus não estiver com você, se você não tiver Deus na sua vida, no seu planejamento, em tudo que você faz, não importa o quanto você trabalha, não vai render. Eu não vou nem perguntar se você tem a sensação de que você trabalha muito e as coisas não rendem, né? Mas fica pensando aí. E aí vem o verso 3. Da mesma forma como o salmista disse que se Deus não edificar a casa, é inútil construir ou fazer qualquer coisa. Da mesma forma que ele diz que é inútil trabalhar demais se Deus não estiver com a gente. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que tudo isso, no final das contas, não importa o quanto a gente trabalhe, não importa o quanto a gente dê duro na vida, no fim das contas é Deus que nos recompensa. É Deus quem edifica a nossa família, é Deus quem edifica a nossa casa, é Deus quem prospera o trabalho das nossas mãos. E aí vem o verso 3, onde ele diz assim, os filhos são bênção do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, é algo que Ele dá. O que o salmista está querendo dizer é que da mesma forma que Deus edifica um lar, uma família, da mesma forma que é Deus quem prospera o trabalho das suas mãos, talvez a gente não colocaria esses três assuntos juntos, mas Deus coloca. Ele diz assim, os filhos também são herança do Senhor. Talvez se eu perguntasse, você me diria que essas duas coisas você quer demais, que é uma casa abençoada e um trabalho próspero. Quem quer uma casa abençoada, uma família abençoada e um trabalho próspero? Todos nós queremos isso. Mas olha para você ver. E o verso 3? Será que se eu perguntasse para você, principalmente para você que ainda não tem filho, se eu perguntasse para você assim, qual o seu desejo de ter filhos? Você gostaria que Deus te desse um filho? Talvez nós pedimos a Deus segurança, prosperidade no trabalho, uma família abençoada, um casamento abençoado, mas quando nós tocamos no assunto de filhos, a gente diz, opa, peraí, aí é outra história. Porque o que o salmista está dizendo é que filhos vêm de Deus. Filhos não é uma coisa que nós fazemos de forma natural. Filhos não são meramente biológicos. O que eu quero dizer com isso?
Filhos não é o mero resultado da união de você com a sua esposa ou de você com o seu marido. Filhos não é meramente natural. Filhos eles não nascem porque simplesmente você se uniu à sua esposa e 9 meses depois eles nasceram. O que a Bíblia está dizendo é que filhos é coisa de Deus. Filhos é Deus quem concede. Portanto, filhos não é algo que nós produzimos meramente de forma biológica. Todo casal que se torna pai, se tornou pai por causa da bênção de Deus. Todo homem, toda mulher que se torna pai e mãe só se tornou porque Deus decidiu abençoá-los com um filho. Porque filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele dá. Talvez se eu pedisse para você listar uma lista de recompensas que você gostaria de receber de Deus, estou só supondo, talvez, e eu estou baseando na nossa geração de hoje em dia, que talvez você sabe o que eu estou dizendo e fala, não, eu concordo, é isso mesmo. Talvez, numa época em que muitas pessoas fazem projetos de vida, alguém já te incentivou a fazer no final do ano um projeto de vida para o ano seguinte? Coaches fazem isso, pastores fazem isso, várias pessoas fazem isso. Talvez na sua lista de recompensas para o novo ano, e foi isso que eu disse naquele culto que eu mencionei da virada de ano. Eu disse para a igreja no dia, talvez você está aqui agora, doido para a gente começar a orar, para você pedir a Deus as bênçãos do ano que vem. Mas será que você colocou nessa lista de bênçãos filhos? Porque filhos são bênçãos do Senhor. Filhos é herança do Senhor. Filhos não é algo que nasce de forma meramente biológica. E é assim desde o princípio. Gênesis 1, 27 e 28, o primeiro livro da Bíblia, o começo da Bíblia, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está aqui o primeiro casal, Adão e Eva. Verso 28. E Deus os abençoou. Então Deus cria Adão e Eva, coloca lá no jardim, como eu acredito que você deve conhecer a história, e a Bíblia diz que Deus então os abençoou. Se você não conhece a história, eu te pediria para fazer uma lista das bênçãos que você acredita que Deus abençoou eles nesse dia. Olha a primeira coisa da lista. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Olha a primeira bênção de Deus para o primeiro casal que já existiu. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. Em outras palavras, tenham muitos filhos. Essa é a primeira bênção que Deus deu, não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. E está de acordo com o que o Salmo vai dizer um tempo depois. Filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor, é algo que Ele dá. Deus não disse assim, olha, se vocês quiserem, vocês pensam aí e vê se vocês vão querer ter filhos. Não, Deus disse, é uma bênção que eu estou dando para você. Filhos não é um fardo, filho não é um peso. Filho é uma bênção que Deus concede. Tanto que, e um detalhe aqui, Deus poderia... Você acredita que não há nada impossível para Deus? Quem acredita que não tem nada impossível para Deus? Você acredita que Deus poderia, num piscar de olhos, fazer 7 bilhões de pessoas existir na Terra? Quantos acreditam? Ele é Deus, não tem nada impossível. Deus poderia estalar os dedos e 7 bilhões de pessoas aparecer na Terra. E Deus dizer para eles, agora vivam a vida de vocês. Mas não foi assim que Deus quis. No princípio, ao invés de já criar 7 bilhões de pessoas, Deus cria um homem, uma mulher, cria então o casamento, e após eles se tornarem marido e mulher, Deus vira para eles e diz, agora eu vou abençoar vocês. Eu vou liberar uma bênção sobre vocês. E Deus disse assim, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus poderia ter criado 7 milhões de pessoas de uma só vez, mas Ele não quis assim. A vontade de Deus era criar um casal e dizer para esse casal, eu vou dar a vocês a bênção para ser fértil. Eu vou dar a vocês a bênção para ter filhos. E vocês, através dos seus filhos e netos e bisnetos e por aí vai, vocês vão encher a terra. Vocês vão encher essa terra que eu criei maravilhosa de pessoas. Porque é assim que eu quero. Esse é o plano de Deus. O casamento gerando filhos. E ao longo da história da Bíblia, nós percebemos, se você já leu a Bíblia, ou talvez o dia que você se interessar e começar a ler, você vai ver que ao longo da história da Bíblia,
Todas as pessoas que tiveram sua história relatada na Bíblia, eles sempre reconheceram que filhos era a bênção do Senhor. Tanto que todos os casais que tinham filhos na Bíblia, na história que a Bíblia conta, eles agradeciam a Deus quando os filhos nasciam. Porque reconheciam que filhos eram bênção do Senhor. E todo aquele casal que não podia ter filhos, você vai ler na Bíblia, eles orando a Deus e perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor não me permitiu ter filhos? Porque tanto aqueles que tinham filhos quanto aqueles que não tinham, reconheciam que filhos eram bênção do Senhor. E não se preocupe, pode deixar a Aida chorar, que hoje é o dia dela. Amém? Filhos é bênção, não é um peso. Aqui na igreja nós decidimos não separar as crianças do culto. Porque nós cremos no Salmo 78, que nós temos que ensinar a criança. Isso aqui é a melhor forma da criança aprender a se comportar no culto do que estando com os pais. E nós decidimos também não nos preocupar com o choro de criança. Por quê? Porque filhos não são peso, não atrapalham o culto. Filhos são bênção. Amém? Filhos são bênção. Então, é só você focar na minha voz. Se precisar, eu falo um pouco mais alto. E você vai prestar atenção. Então, ao longo da Bíblia, filhos sempre foram tidos como bênção. Não sei se você já ouviu a história de Abraão. Está lá em Gênesis 12. Abraão é um homem que era muito rico. Mas muito rico. Pensa no homem rico. Só que ele não tinha filhos. E um dia, conversando com Deus, ele falou, na verdade, Deus puxa assunto com ele e diz assim, Abraão, eu sou sua recompensa. Grande vai ser o seu galardão. Sabe, eu vou fazer o seu nome ficar famoso no mundo inteiro. Sabe o que Abraão respondeu? Diferente do que a maioria de nós responderia hoje. Abraão virou e falou assim, Deus, de que me adianta tudo isso? Se eu não tenho filhos. Não me adianta riqueza. Não me adianta ser o homem mais famoso do mundo, se eu não tiver filhos. Ao longo da história da Bíblia, várias histórias de várias pessoas é focado nesse assunto de ter filhos. O neto de Abraão, Jacó, ele tinha 2 esposas, e o porquê não vem ao caso agora, mas ele tinha 2 esposas, e uma podia ter filhos, a outra não. E a gente vê na história que aquela que não podia ter filhos era uma pessoa amargurada. Era uma pessoa que, inclusive, deu muito trabalho para Jacó. Por causa que ela via a irmã ter vários filhos, dar filhos para o Jacó, e ela não podia ter dado. E ela passou pela sua história até Deus abençoá-la com um filho. Outra história que foca nisso, eu vou mencionar apenas essas 3, é a história de Ana. Está lá em 1 Samuel. Ela também era esposa de um homem chamado Elcana, que também tinha 2 esposas. A outra era a Penina. E da mesma forma, Penina podia ter filhos e Ana não. E o que é pior, é que nessa história, a Penina, que podia ter filhos, só maltratava, zombava e ridicularizava a Ana porque ela não podia ter filhos. E Ana, então, um dia, chega no templo, um lugar como esse que eles cultuavam a Deus. A Bíblia diz que ela se coloca lá na frente, diante do altar, e começa a chorar. De tal forma que para vocês entenderem, quando o pastor chega e olha ela lá na frente no chão, ele vira para ela e diz assim, por que a uma hora dessa você já está bêbada? Ele acha que ela estava bêbada. De tamanha era a agonia que ela estava clamando a Deus, pedindo a Deus um filho. Por quê? Porque todos aqueles que viveram com Deus, que foram relatados na Bíblia, eles reconheciam que filhos era bênção e herança do Senhor. E que ninguém se torna pai ou mãe sem que Deus o abençoe. Outro ponto. Antes de ser dos pais, os filhos já são de Deus. Olha o que o Salmo 139, verso 13 a 16 diz. Preste atenção. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, ele está falando com Deus, os teus olhos viram o meu embrião, Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Olha o que esse salmo diz, olha o que o salmista está orando a Deus. Deus, antes que eu existisse no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me criado. O Senhor já me conhecia.
Quando eu ainda era um embrião. Você que é mãe aqui, você que já é pai, lembre-se agora quando você e a sua esposa descobriram a gravidez. Se não foi um caso atípico, vocês descobriram logo nos primeiros meses, né? No máximo 2 meses ali, mais tardar 3 meses. E aí a gente logo corre para quê? Para fazer teste e os apavorados, né? Vai logo fazer um ultrassom. E se você se lembra, os primeiros ultrassom aparece o quê? Uma substância informe. Que você olha e diz assim, não, isso não pode ser um filho, né? Se a gente fosse olhar de forma racional. E imagina, a gente olha para a Ayla hoje, olha para o Nicola e as outras crianças que estão aqui, até as mais velhas, e a gente fala assim, como que essa criança que já está desse tamanho, já sabe falar, né? Era uma substância, começou sendo uma substância informe. Agora olha o que o salmista está dizendo, Deus, quando eu ainda nem era esse embrião no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E eu acho isso maravilhoso, em outras palavras, ele dizendo. E aí ele diz assim, quando eu ainda era um embrião, o Senhor já tinha planejado, projetado todos os dias da minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo, eu ainda não tinha nem nascido e Deus já tinha feito projetos a respeito da minha vida. Por isso que eu disse, antes de ser dos pais, toda criança, toda pessoa é de Deus. Porque Deus a conhece muito antes dos pais conhecerem. Muito antes de eu a Jennifer poder começar a ver os primeiros formatos do rosto do Nicolas, Deus já o conhecia. E a ideia aqui é de alguém que projeta, que faz projeto. Talvez o Elton fez projeto para construir aqui? Fez projeto? Gastou caro, né? A ideia é, Deus já tinha feito projetos para mim quando eu ainda era um embrião. Meus pais ainda não tinham feito projetos para mim, mas Deus já havia feito. O filho pode não ter sido planejado pelos pais, mas ele sempre é planejado por Deus. Eu vou repetir que isso é maravilhoso. Filhos podem não ter sido projetados pelos pais, planejados pelos pais. Da perspectiva, do ponto de vista dos pais, pode ter sido um acidente. Mas do ponto de vista de Deus, Deus o planejou antes mesmo dele ser uma substância informe no ventre daquela mãe. Filhos são bênção do Senhor. Nós estamos lendo na igreja o profeta Jeremias, e já no primeiro capítulo a história dele começa assim, olha o que ele diz. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Jeremias foi um dos profetas que a Bíblia conta a história dele. E ele começa contando a sua história dizendo assim, Deus falou comigo. O que Deus falou comigo? Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido e eu já tinha determinado que você seria profeta para todas as nações. O que você está vivendo agora, eu já planejei, tem muito tempo. Por quê? Filhos são bênção do Senhor, é algo que Ele dá e é algo que Ele planeja. É por isso que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é por isso que nós cristãos somos 100% contra o aborto, independente da situação. Por quê? Porque filhos podem não ter sido projetados pelos pais, mas ele sempre é projeto de Deus. Resumindo em 4 pontos o que nós vimos até aqui. Filhos são um presente de Deus, um presente que Deus dá ao casamento. Não é algo meramente natural. Não é algo meramente biológico, como a medicina, como muitos cientistas hoje querem dizer. Não, é só depois da 24ª semana. Não, é só depois que nasce. Não. Filhos não é algo meramente biológico. É algo que Deus planeja muito antes deles se tornarem um embrião. Antes dos pais conhecerem os filhos, Deus já os conhece e faz plano para eles. Talvez você está aqui adulto, né? E está talvez perdendo a perspectiva, mas deixa eu te dizer, não importa a sua idade hoje, ainda continua sendo verdade a respeito da sua vida. Antes de você nascer, Deus fez planos a respeito da sua vida. 3. Filhos são de Deus antes de serem dos pais biológicos. É por isso que o que nós vamos fazer aqui nessa manhã, agora, é apresentar os nossos filhos a Deus como uma espécie, não de Deus. Olha aqui, o que eu e o Elton, a Patrícia e a Dina vamos fazer não é nessa manhã virar para Deus e dizer assim, Deus, olha aqui o filho que a gente fez. A gente quer dar ele para o Senhor aceita? Não. O que nós vamos fazer nessa manhã é diante dos parentes e amigos queridos que estão aqui, é dizer para o nosso Deus, Deus, nós reconhecemos, em primeiro lugar,
que nós só estamos com esse filho aqui porque o Senhor nos concedeu. Porque eles são uma bênção que o Senhor nos concedeu. Em segundo, Deus, nós reconhecemos que nós ainda talvez nem fizemos planos para eles. Embora nós já estamos fazendo, né? De casamento, mas o Elton não gosta que toca nesse assunto, não. Só porque a menina veio do lado dele. Tava tudo combinado antes de descobrir o sexo. Tudo combinado. Aí descobriu que a dele era menina e ele está dando para trás. Mas não vem ao caso agora. Então o que nós vamos fazer é dizer para Deus: Deus, nós reconhecemos que o filho que nós estamos com ele no colo, antes de ser nosso, é do Senhor. Nós ainda não fizemos plano para eles, mas o Senhor já fez. E o que nós queremos é, como o Salmo 78 nos ensinou, é ensiná-los o caminho do Senhor, até que eles possam crescer e conhecê-lo pessoalmente. Porque esse é o objetivo dos pais. Ensinar os seus filhos o caminho, até que os filhos possam pessoalmente conhecer a Deus. Eu cresci basicamente na igreja. Só que eu só fui conhecer verdadeiramente Jesus Cristo com 17 anos. Porque até então eu ia na igreja, mas eu era levado pela minha mãe. E isso é muito importante porque a minha mãe plantou o temor de Deus no meu coração. Mas pessoalmente, eu só fui conhecer aos 17 anos. E por fim, Deus quer que tenhamos filhos. Fala com quem está do seu lado. Isso eu vou falar para você pedir falar com quem está do seu lado. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus quer que você tenha filhos. Sem polêmica, calma. Agora para finalizar. Aqui, ó, mas ó, presta aqui. Fala com quem está do seu campo. Fala com quem está aqui, mas acalma. Percebe que eu deixei de falar a parte dos muitos filhos? Porque eu não quero te assustar nessa manhã. Eu quero que você volte mais vezes, então não vou te assustar. Então só por hoje, tenha filhos, né? Tenha filhos. Mas para finalizar, o que para mim também é maravilhoso, e você vai entender porque eu escolhi as duas primeiras canções que nós cantamos. Filhos também nos apontam para o Evangelho de Jesus Cristo. Filhos também nos lembra. Filhos é um lembrete do Evangelho de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo e a desgraça toda aconteceu no mundo, o que nós sofremos hoje é resultado do que aconteceu em Gênesis 3. O diabo seduziu Eva, levou ela a pecar, o pecado, uma vez que entrou, desgraçou tudo. Deus, nesse dia, fez uma promessa para o diabo. Você sabia que Deus fez uma promessa para o diabo? Deus fez uma promessa para o diabo. Deus virou para o diabo e disse assim: diabo, hoje você ganhou aqui nesse jardim. Mas vai chegar um dia em que um filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. Essa é a primeira menção do Evangelho na Bíblia. Deus prometeu para o diabo: um dia vai nascer um filho no ventre de uma mulher. E esse filho vai esmagar a sua cabeça e vai te destruir. Isaías é um outro profeta da Bíblia. E os profetas da Bíblia profetizaram a vinda do Messias, do ungido, do Salvador, do Cristo, que é aquele filho prometido por Deus lá em Gênesis. Quando Isaías vai falar a respeito da vinda do Messias, olha como ele fala. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Deus vai dar um sinal, gente. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Olha o sinal que Isaías disse que Deus daria da vinda do Messias. Uma virgem vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. E nós sabemos que virgem é essa. É Maria, mãe de Jesus Cristo. Ela, antes de se relacionar com José, ela ficou grávida pelo poder do Espírito e deu à luz o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. No capítulo 9 de Isaías, ele diz uma outra coisa. Olha o que ele diz. Porque um menino nos nasceu, já profetizando o nascimento. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mais uma vez, Isaías, ao falar do Messias, fala a respeito do nascimento de um menino, de um filho. Lucas capítulo 2 conta a história do dia em que Maria e José foram no templo apresentar Jesus para Deus.
Porque Maria e José também fizeram isso. Lucas capítulo 2, você pode ler na sua casa, narra essa história. No dia que eles levaram Jesus para apresentar a Deus, a Bíblia diz que o sacerdote, é como se fosse a espécie do pastor e do padre ali da época dele. Simeão, quando Simeão, que era o homem, e detalhe, Lucas começa dizendo que Deus tinha feito uma promessa para Simeão. Deus havia dito assim para Simeão: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Salvador do mundo, o Messias. Você imagina Deus fazer essa promessa para você, você já sendo velho. Você não vai morrer sem ver o Messias, o Salvador. Sabe aquele prometido em todo o Antigo Testamento? Sabe aquele filho lá de Gênesis? Sabe aquele filho de Isaías? Então, eu prometo para você que você não vai morrer antes de ver ele. E aí, Simeão, com essa promessa, naquele dia vai para o templo. E o que acontece? Maria e José colocam Jesus no colo de Simeão. A Bíblia diz que imediatamente, a hora que Simeão bateu o olho naquela criança, imagina agora, quando Simeão bateu o olho naquela criança, como a Ayla está ali, ó. Imediatamente o Espírito Santo dentro de Simeão disse assim para ele: esse é o Senhor, o Salvador do mundo, o Messias. Esse é o filho que Isaías prometeu lá atrás, que iria salvar o mundo. Sabe qual que é a expressão, a resposta de Simeão? Simeão vira para Deus e diz assim: Deus, agora eu posso morrer. Porque os meus olhos já viram o Senhor e o Salvador do mundo. Agora para pensar. Talvez você já conheça essa história e nunca parou para reparar que Simeão não estava vendo Jesus Cristo, o homem de 30 anos, como começou a pregar, como João Batista viu, como os apóstolos viram. Não, Simeão estava vendo um bebê no colo dele. Mas através da revelação do Espírito Santo de Deus, ao olhar para aquele bebê, ele olhou para o bebê e não viu um mero bebê. Ele não viu um mero resultado biológico que nasceu e formou no ventre de Maria. Ele viu o Senhor e o Salvador do mundo. Agora eu te desperto mais uma reflexão. Você acha que Deus poderia ter enviado Jesus com 30 anos para a Terra? Quem acredita que Deus poderia ter feito isso? Se Deus quisesse, Ele viraria para Jesus, o Filho de Deus, lá na eternidade, no céu, antes de descer para a Terra, e diria assim: Jesus, eu vou fazer um corpo para você, e você vai descer na terra com 30 anos, vai pregar para aquele povo e vai se entregar na cruz por eles. Mas não foi assim que Deus quis. Mais uma vez, Deus quis formar um embrião no ventre da Maria, esperar esse embrião crescer 9 meses, esperar o nascimento naquela manjedoura, esperar, além do detalhe, Jesus só começou a pregar com 30 anos de idade. Vou fazer 29 no final do ano. Na minha idade, Jesus ainda não tinha começado a pregar. Ele estava simplesmente crescendo. Tem um filme muito interessante. Tem coisas lá que não está na Bíblia, mas é bacana você assistir. O Jovem Messias. Que ele fala a respeito, ele tenta imaginar, o criador do filme tenta imaginar como foi a infância de Jesus. Então é muito interessante. Mas olha para você ver, Deus quis que Jesus fosse um embrião, crescesse, nascesse, crescesse até chegar aos 30 anos e somente depois dos 30 começasse a pregar. E após começar a pregar, o que Jesus fez com 33 anos de idade? Jesus foi para a cruz, morrer por mim e por você. O Evangelho é a respeito de um pai que tinha um único filho, mas queria ter muitos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primeiro entre muitos irmãos. O Evangelho é sobre um Deus no céu, que tinha um único Filho, Jesus Cristo, mas ele queria ter vários. E qual que é a forma como ele decidiu ter vários filhos? Ele decidiu pegar o seu único Filho, Jesus Cristo, enviar na terra, como eu descrevi para você, e enviá-lo para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nem toda criança que nasce é filha de Deus, embora é planejamento de Deus. Se torna filho de Deus todos aqueles que creem que o Filho de Deus, unigênito, Jesus Cristo, se entregou por ele na cruz. O Evangelho é sobre um pai que queria ter muitos filhos, portanto deu o seu único filho para morrer por eles. O Evangelho é sobre um filho
que se entregou na cruz do Calvário para que o seu pai tivesse muitos outros filhos. Da mesma forma, eu falo com você novamente. Deus poderia ter feito de outra forma. Deus poderia ter feito de outra forma. Deus poderia ter inventado outra forma de salvar nós pecadores. Mas a forma como Deus escolheu para conquistar a nossa salvação é enviando o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E como a canção diz, foi o sangue dele na cruz, foi a separação dele na cruz, que me deu o privilégio de poder hoje chamar Deus de Pai. Todo aquele que crê no Filho de Deus que foi enviado nessa terra para morrer por ele, se arrepende dos seus pecados e crê, deposita a sua vida, toda a sua alma nesse Filho Jesus Cristo. É por isso que nós cantamos: no altar de adoração seja exaltado todo aquele que crê nesse Filho unigênito do Pai e faz do seu coração um altar de adoração para ele. Esse recebe de Deus o poder de se tornar filho de Deus e pode ter o privilégio de chamar Deus de Pai. Amém? Nós vamos apresentar agora o Nicolas e a Ayla, mas antes eu queria te convidar a fazer uma oração. Curva a sua cabeça por uns segundos, feche os seus olhos. Talvez alguns de nós, nessa manhã, no fundo, não acredita na Bíblia. E por que eu digo isso? Porque talvez você até diz crer, mas não vive baseado nela. E essa é uma oportunidade, essa manhã é uma oportunidade para você se arrepender desse pecado. Por que é um pecado? A Bíblia diz que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Se esse é o seu caso, confessa isso para Deus com as suas palavras nessa manhã. Talvez alguns de nós nessa manhã temos vivido mais baseado no que o povo diz do que no que a Bíblia diz. Esse também é um pecado. Porque acima de todas as coisas, da opinião do povo, está a palavra de Deus. Se esse é o seu caso, te convido também a confessar isso para o Senhor. Talvez alguns de nós nessa manhã precisem se arrepender da maneira como enxerga os filhos. Talvez você, cedido pelo cansaço, porque educar filhos eu já sei que cansa. Talvez você, vencido pelas opiniões do povo, da sociedade ao seu redor, tenha passado a ver os seus filhos como um fardo, como um peso. Muitos enxergam até mesmo como um castigo. Talvez você não enxergava eles assim quando eles nasceram, mas alguma coisa aconteceu com você que você passou a enxergar os seus filhos como um peso, como um fardo. Se esse é o seu caso, essa é uma oportunidade para você se arrepender diante de Deus nessa manhã. Confesse para Ele, peça a Ele que mude o seu coração. Peça a Ele que te ajude novamente a ver os seus filhos como bênção dEle, como herança dEle. E talvez, por último, alguns de nós nessa manhã ainda não crê no Evangelho. Ainda não crê que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, morreu por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. E eu também digo para você que talvez essa manhã é uma oportunidade para você lançar a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por mim e por você, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Só tem uma relação de pai e filho com Deus, aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Pai que se sacrificou no Calvário. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra. Conforme nós dizemos aqui, Senhor, que possamos nos arrepender dessa manhã, de qualquer maneira que temos enxergado diferente os nossos filhos. Talvez, até mesmo aqueles que ainda não têm filhos, talvez já tenham uma maneira, uma visão diferente da Tua palavra a respeito dos filhos. Não estou dizendo, Deus, que a Tua vontade é que a gente saia fazendo filhos à reveria, não é isso. Mas é que nós precisamos ver e enxergar os filhos como herança do Senhor. Que o Senhor possa mudar os nossos corações nessa manhã, para que possamos nos arrepender e ver os filhos da maneira que o Senhor vê, como bênção e herança do Senhor. Que possamos, como o Salmo 78 nos instrui, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, ensinar a eles que o Senhor tem planos para eles, até que eles possam te conhecer pessoalmente. Que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, vou chamar aqui na frente, então, minha esposa com o meu neném, Elton, Patrícia, Ayla e meu cunhado Jonathan, Rafaela, que serão os padrinhos também do Nicolas. Enquanto eles vêm, vou resumir até aqui. Se você prestou atenção no que eu disse, você já entendeu o que nós vamos fazer aqui agora.
O que nós vamos fazer, o que nós pais vamos fazer nessa manhã, vou repetir. Não é virar para Deus e dizer assim, Deus, aqui ó. Cadê o Nicolas? O que nós vamos fazer agora nessa oração, e convidamos vocês a orar com a gente, e o que nós convidamos vocês para estar aqui nessa manhã, para fazer diante de vocês, não é virar para Deus e dizer, Deus, olha aqui ó, eu e a Jennifer fez esse menino aqui ó, a gente quer dar ele para o Senhor, o Senhor aceita? Não. O que nós vamos fazer é dizer, Deus, aqui está o Nicolas, a herança que o Senhor nos deu o privilégio de ter, a herança e a bênção que o Senhor nos deu. E nós estamos aqui nessa manhã, diante de amigos queridos e dos nossos familiares queridos, para dizer para o Senhor, diante deles, que nós reconhecemos e cremos que eles são bênção do Senhor. E que o Senhor tem planos para eles. Então o que nós queremos fazer é dizer que seja feita a tua vontade na vida dele e na nossa vida. E em segundo lugar, o que nós vamos fazer nessa manhã, e convidamos os padrinhos principalmente a estar com a gente nessa responsabilidade, é dizer para Deus, Deus, nós estamos assumindo a responsabilidade diante dos amigos e familiares, diante da igreja, de que nós vamos ensiná-los o caminho do Senhor até que eles possam te conhecer pessoalmente. Essa é a herança. Segunda coisa, a apresentação então é um testemunho de que nós reconhecemos que é uma bênção de Deus, de que nós temos a responsabilidade de ensiná-los o caminho de Deus. E um último detalhe que eu quero acrescentar. Diferente do que o povo acredita, o Nicolas e a Ayla não vão ser abençoados por Deus a partir de hoje. Não é porque nós estamos apresentando eles hoje, que então agora, a partir de agora, Deus vai ser com eles e vai os proteger. Não. Se você prestou atenção, você sabe que antes mesmo deles nascer, Deus já tinha feito planos para eles. Então, Deus já os tem nas mãos, antes mesmo de nós os termos nas mãos. Então, o que nós vamos fazer é dizer, Deus, nós reconhecemos tudo isso. Reconhecemos diante dos familiares e amigos e queremos convidar não só os padrinhos, mas também todos os familiares e amigos a estar com a gente nessa responsabilidade. Amém? Vai falar, Elza. Vamos falar. Pessoal, bom dia. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, porque, nossa mãe, eu tô com vergonha demais, mas vai sair isso aqui. Deixa eu falar. Queria agradecer minha família, meus amigos que estão aqui, que estiveram presentes na vida da Ayla, né? Que foram mais ou menos 4 meses que a gente passou em hospital, em casa. Foram dias muito difíceis. E ao final do culto, a gente vai colocar um vídeo com os momentos, da gravidez da Patrícia até a Ayla no dia de hoje. Esse vídeo é como um agradecimento a Deus, pois o milagre que Deus fez na nossa vida prova que Deus faz milagres. Então todos que têm problemas, todos que estão passando por alguma aflição, podem crer que Deus faz milagres na vida da gente, pessoal. Bom dia. Então eu te convido a ficar de pé para orar com a gente. E a gente estava conversando antes de começar, nós ainda vamos tirar um culto só para os dois contarem o testemunho completo, né? Quem é mais próximo conhece a história, e quem não conhece, assim, é coisa de você glorificar a Deus, porque a gente cita um trecho aqui na igreja de uma canção que diz assim, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor não seremos abalados. Porque as lutas, né? E eu disse para eles, tá só começando, né? Quem já tem filhos mais velhos sabe que a gente está só começando. Então, vamos orar então. Enquanto nós oramos aqui, você ora daí, né? Peça a Deus que nos dê força. E também, se você quiser estar com a gente, se comprometa e também ore e apresente a Deus o seu filho, ore com o seu filho aí nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que manhã maravilhosa, Senhor. Que manhã especial, que privilégio o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, como o Elton disse, pelos familiares e amigos tão queridos que aceitaram o convite de estar conosco nesse dia especial, Senhor. Deus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida da Ayla, a vida do Nicolas, Senhor. E diante dos familiares, amigos, diante da igreja, nós reconhecemos que eles são bênção do Senhor, que eles são herança do Senhor. Eles não são fardo para nós,
Eles não são uma falta de planejamento. Eles não serão um atraso para os planos que nós temos para a vida. Eles são bênção do Senhor, são herança do Senhor. E nós reconhecemos isso. E te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de termos os nossos filhos no nosso colo nessa manhã. Infelizmente nós sabemos que tem muitos casais que querem ter filhos, mas não podem por algum motivo. Nós sabemos que muitos tentam e talvez já passaram por momentos tristes até mesmo de perder filhos. Mas assim como o Elton e a Patrícia testemunham e são testemunhas nessa manhã, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E filhos são bênção do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós apresentamos eles a Ti. Nós nos comprometemos nessa manhã a ensiná-los o caminho do Senhor. A ensiná-los o caminho que eles devem andar até que eles possam Te conhecer pessoalmente. Pedimos que o Senhor cumpra na vida deles, Pai, o plano que o Senhor fez por eles antes que eles fossem um embrião no ventre das nossas esposas. Também Te glorificamos por cada família, por cada criança, por cada pessoa que aqui se encontra, que é um filho. E Te pedimos, Deus, não é tarde, nunca é tarde para o Senhor. Mesmo aqueles adultos que estão aqui nessa manhã, e que talvez até então eles não tinham essa perspectiva a respeito da vida deles, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa mudar o coração deles. Que o Senhor possa mudar o coração deles para que eles mudem a maneira não só de ver os filhos atuais ou os futuros, mas também a própria vida deles, Senhor. Talvez tem pessoas aqui que os pais não planejaram, mas que ele possa sair daqui nessa manhã tendo a certeza de que o Senhor planejou e que o Senhor tem planos na vida dele. Que cada um de nós, que cada família aqui nessa manhã possa poder desfrutar ainda nessa vida os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, por último, Senhor, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. O Teu único Filho que o Senhor tinha nos céus, mas que o Senhor o entregou naquela cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás, para morrer por mim e por cada um dos que aqui estão, para pagar o preço pelos nossos pecados. E a minha última oração é para que cada um que aqui está possa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a esse Filho de Deus que morreu para que nós também fôssemos filhos do Senhor. Que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Então vamos fazer a última oração para encerrar e vamos desfrutar desse momento com tudo que a gente preparou especialmente para vocês. Amém? Senhor Deus, obrigado por este culto, obrigado por essa manhã. Que o Senhor possa, assim como trouxe, levar cada um dos que aqui estão de volta para casa, assim. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Oro para que essa palavra e tudo que aconteceu aqui nessa manhã fique guardado no coração de cada um. E que a Tua palavra que foi pregada aqui possa gerar frutos no coração de cada um dos que aqui estão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e juntos em paz. Vou colocar o vídeo da Ayla e a gente dá uns abraços. Quem não conhece eles pessoalmente, esse é o momento. Deus abençoe.